Oi, pessoal, eu sou Isabelle de Lima, aqui do Aventuras na História, e hoje a nossa conversa é um tanto quanto literária. Hoje nós vamos conversar com uma jornalista e também escritora, Daniela Arbex, dona de muitos livros, principalmente livros-reportagens, e um dos seus mais famosos, O Holocausto Brasileiro, será transformado em filme que chega agora em julho. Seja muito bem-vinda, Daniela. Obrigada, Isa, obrigada pela oportunidade de conversar sobre temas tão importantes e tão urgentes, né? Exato. E, Daniela, a sua obra, ela é, na verdade, um impacto, né, em todas as esferas, mas eu acho que o primeiro impacto que a gente tem é exatamente no título. Quando a gente lê ali Holocausto Brasileiro, a gente logo se remete ao período do Holocausto, que eu acho que nunca foi utilizado de outra maneira que não aquele período da Segunda Guerra, né? Então, de onde veio para você essa ideia de colocar esse nome no título da sua obra? Então, na verdade, desde o momento que eu tive acesso às fotos que foram feitas dentro do Hospital Colônia pelo fotógrafo Luiz Alfredo, que trabalhava na revista Cruzeiro, que fotografou o hospital em 1961, que eu tive acesso a essas fotos 50 anos depois, eu não consegui enxergar em nenhuma dessas imagens um hospital. Essas imagens que ele tinha feito me remetiam a um campo de concentração. Se não dissessem que ali era um hospital, era impossível saber que se tratava de um hospital. Então, para começar, acho que esse impacto inicial. Depois, quando a gente começa a investigar essa história, eu percebi que o modus operandi era muito semelhante ao que acontecia nos campos de concentração nazistas. Porque os candidatos para serem mandados para a colônia, que era também um local bem de limpeza da sociedade, que atendia a uma cultura muito higienista de limpeza social, né? Eles eram encaminhados para lá de trem, da mesma forma que os judeus eram encaminhados para os campos de concentração nazistas, em vagões de carga. Então, isso já chamava muita atenção. E uma outra coisa, quando eles chegavam na colônia, essas pessoas eram uniformizadas, elas recebiam, como eu falei, elas tinham um uniforme, recebiam um uniforme, elas tinham as cabeças raspadas, elas eram rebatizadas, elas não recebiam um número, mas elas perdiam o seu nome, né? Então, assim, elas tinham a sua dignidade confiscada. Então, em função disso, eu não consegui enxergar nenhum outro nome para isso que aconteceu dentro do hospício, né, do Hospital Colônia, como algo diferente de um genocídio. É óbvio, não dá para comparar em relação ao número de mortos do que aconteceu, né, de tantos milhões de judeus e no Colônia, os 60 mil mortos. Mas aqui não se trata de vidas que valem mais ou menos. Vidas são vidas, né? Então é sobre isso, né? Então, desde o primeiro momento. Além disso, eu não fui a primeira pessoa a se referir ao Colônia dessa forma. Um psiquiatra italiano chamado Franco Basaglia, que era um humanista reconhecido em várias partes do mundo como alguém que iniciou a reforma psiquiátrica na Itália, ele esteve no Colônia no final da década de 70 no Brasil, e ele ficou tão impactado que ele falou publicamente numa coletiva de imprensa: estive hoje num campo de concentração nazista. Em lugar nenhum do mundo eu vi uma tragédia como essa. Então, isso só confirmou para mim a impressão que eu também tive ao tomar contato com essa história. E Daniela, quando você esteve fazendo essa pesquisa, as famílias elas realmente achavam que alguns deles estariam sendo tratados para serem realocados em sociedade, ou era tudo muito bem mascarado? Na verdade, a gente precisa dizer que nenhuma omissão, nenhuma situação de violação de direito, ela perdura por tantos anos, tantas décadas nesse caso, se não houver uma conivência e uma omissão coletiva, tanto das famílias, quanto dos funcionários, quanto dos médicos que passaram por lá. Muitas pessoas viram e fingiam que não viam. Essa é uma questão. Agora, as famílias, a gente precisa entender que existem diversas situações. Tem famílias que mandaram os seus parentes para lá acreditando
que era um local de tratamento e que, por serem muito pobres ou terem muito pouca instrução, perderam contato com seu filho. A gente tem um caso como esse no livro, que é o do Luiz, né? A mãe morreu arrumando a cama dele, achando que ele fosse voltar, e ele foi mandado para lá porque ele era tímido. E aí disseram para ela, não, tem um lugar que cuida disso, seu filho vai ser cuidado e tal. E ela era uma lavadeira sem instrução formal e ela perdeu o contato com esse filho. Mas tem famílias que despachavam as pessoas para lá e não voltavam mais. Então, quando você entrega alguém para um lugar e você não volta mais, você é conivente com o destino dessa pessoa. E isso também aconteceu, né? Eu acho que no próprio filme do documentário do Holocausto, que está na Netflix, né? O ex-diretor do hospital falava, as pessoas mudavam de endereço, deixavam um parente lá e mudavam de endereço, não queriam ser encontradas. Então, assim, tem várias situações. Eu acho que tem muito desconhecimento, mas também tem muito preconceito e muito estigma que envolve a doença mental. Então, a gente precisa entender que o Colônia, na verdade, ele era um reflexo de toda a sociedade. E a gente também tem que entender que a lógica manicomial brasileira, a base da lógica manicomial brasileira é o racismo. E se você olhar para o que acontecia no Colônia, 80% das pessoas mandadas para lá eram negras. Né? Então, assim, isso atendia uma lógica de limpeza, uma cultura que eu falo, uma lógica, uma cultura de limpeza social, que está presente na nossa sociedade até hoje, porque a gente ainda é muito higienista, a gente ainda se incomoda, por exemplo, com a população em situação de rua, tudo aquilo que nos incomoda, a gente quer jogar para debaixo do tapete, a gente quer excluir. Né? Então, a gente não quer encontrar essas pessoas, porque a população em situação de rua, por exemplo, a rua cheira mal, a rua fica feia, não é? Então, a gente tem vários espaços como o do Colônia hoje, na sociedade brasileira, cumprindo esse papel de limpeza social. Então, os preconceitos e os estigmas, eles continuam existindo. Na sua visão, como jornalista, né, como até agora podemos dizer uma produtora também, qual a diferença entre passar essa história em um formato de documentário, em um filme com uma narrativa, uma história, um personagem principal? Quais seriam as diferenças de ideias passadas entre as duas produções? Então, na verdade, eu acho que a linguagem do documentário ela é diferente da linguagem da ficção, né? Talvez eu acho que o André possa até falar melhor, que é o diretor, o André Risson, o diretor do filme, possa falar melhor sobre isso. O que eu vejo, eu vou falar de diferença, o que eu vejo de semelhança, que aí já é sobre o que eu acho que dá para eu falar, que é minha área, que é a oportunidade de você contar através do audiovisual, uma história tão importante, tão urgente como essa, para o maior número de pessoas. Então, tanto o documentário quanto a ficção são produções que atravessam as pessoas e que vão alcançar pessoas de outra forma, diferente da literatura. Entendeu? Então, é mais uma maneira, um veículo, mais um instrumento de denúncia em que a gente pode chegar para um número muito maior de pessoas e alcançar um público que, às vezes, a literatura não consegue alcançar. Então, eu vejo quando as pessoas me perguntam assim, Dani, o documentário, ele é mais importante que o livro é mais importante que o documentário? Não, são obras que se complementam. Então, assim, o documentário traz informações que o livro não traz, o livro traz informações que o documentário não traz, e agora o trabalho do André, no Ninguém Sai Vivo Daqui, traz um olhar diferente e que contribui também para contar essa história através da ficção. Então, e a ficção ela tem uma coisa que ela essa capacidade de provocar esse encantamento ou o horror. Eu acho que o cinema ele tem essa função social que é na verdade no final das contas fazer as pessoas refletirem, né, sobre uma realidade que elas talvez não conheçam, não tenham vivenciado,
mas que no mergulho no cinema, na telona, naquele escuro do cinema, então elas vão viver aquela história por um tempo e com certeza quem entra no cinema para ver esse filme não sai da mesma forma que entrou. Então eu acho que esse é o papel, né? Eu acho que não importa muito o meio, o importante é que a gente continue divulgando essa história, porque eu digo sempre que esquecer é negar a história, né? E mais do que isso, tem uma outra coisa que eu falo muito, assim, se uma história não é contada, é como se ela não tivesse existido. Então a gente precisa contar essa história, é só a gente ver a quantidade de obras sobre a Segunda Guerra Mundial e os novos filmes que continuam sendo produzidos, continuam sendo absolutamente necessários, porque a gente precisa contar para as novas gerações o que a gente viveu. E é isso. Então, vai continuar sempre sendo um tema urgente, necessário, fundamental, porque o risco de retrocesso na saúde mental ele é permanente. E no caso brasileiro, a saúde mental continua em disputa no Brasil. Então, assim, a gente viveu alguns retrocessos e ainda vive ameaças de retrocesso permanente. É como se a gente desse um passo para frente, dois passos para trás. Então, essa vigilância que a gente precisa ter enquanto sociedade, ela é permanente. Porque senão, se a gente não conta, se a gente não fala sobre o que aconteceu, a gente vai, talvez possa achar normal. O que hoje nos horroriza, se a gente não contar essa história, lá na frente, no futuro, a gente possa voltar a achar normal, entendeu? Então é sobre isso. É uma luta permanente contra o não esquecimento. Exatamente, né? E Daniela, algumas de suas obras já foram, né, para diversos tipos de plataformas, né, audiovisuais, como Todo Dia Mesma Noite, né? Então agora nós temos essa nova obra, esse novo filme do Holocausto, baseado no Holocausto brasileiro, e até mesmo atrás de você dá para a gente ver aí a capa, né, do Longe livro, do Ninho. do Longe do Ninho, que também é uma história recente. E aí também eu sei que é um pouquinho de spoiler, por favor, não me matem, talvez revelar isso. Mas você tem algum plano também em adaptar o Longe do Ninho para algum tipo de série, filme, alguma produção audiovisual? Então, a gente tem sim, a gente tem várias conversas sendo feitas aí, e a gente está com uma expectativa muito grande que a gente possa também contar essa história para um público ainda maior, né? Mas eu não posso adiantar nada, porque não tem nada fechado. Então, assim que a gente puder falar, nós vamos contar para todo mundo. Ai, que bom. Eu confesso que, como jornalista aqui, eu fico ansiosa, inclusive, para assistir. Então, gostaria muito de te agradecer, viu? Não quero mais também tomar o seu tempo. E te agradecer mesmo pela oportunidade de conversar conosco e revelar esses detalhes, tanto sobre a obra, tanto quanto pela pesquisa também. Eu que agradeço, foi uma delícia conversar com você e de novo, né? A gente precisa estar contando essas histórias, estar falando sobre o que aconteceu, construir a memória coletiva desse país, porque eu acho que isso é um caminho potente para a gente buscar justiça de alguma forma. Então, obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, né? Aqui na Aventuras na História, a gente tem sempre aquele legado de que olhar o passado é aprender para o futuro. Então, isso é muito importante também para nós, é uma mensagem muito potente. Então, nós agradecemos muito. E se você gostou desse conteúdo, continue acompanhando o conteúdo da Aventuras na História no nosso site oficial e também nas nossas redes sociais oficiais. Até mais!